Olá, amigos de Botequim, como vão vocês? Agradeço a presença para mais um encontro, para prosseguirmos sobre a história da música popular brasileira. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam os vídeos e divulguem. Continuando então, hoje nós falaremos do primeiro estilo de música brasileira que se tem notícia, que se denominou modinha. Primeiramente, nós devemos falar sobre o que se passou nos primeiros séculos aqui no Brasil, no quesito de música, né? Na música, os índios tinham as suas práticas, os africanos também que vieram para cá tinham os seus batuques, e os colonizadores também trouxeram as suas músicas, as suas cantigas, tradicionais e mesmo eruditas, né? Só que isso não foi o que criou a música popular brasileira. Para que isso acontecesse, deveria surgir os centros urbanos, onde existisse um povo e esse povo demandasse uma cultura, algo que externasse, uma arte que externasse o seu cotidiano, os seus problemas, as suas conquistas, as suas alegrias, tristezas. Isso se deu nos primeiros centros urbanos do Brasil. São quais? Salvador é o primeiro lugar onde começou a ter a urbanização, e depois da descoberta do ouro em 1700, né, em meados desse século, deslocou-se a capital para Rio de Janeiro, então segunda cidade, localização urbana do Brasil. Então esses dois pontos foram essenciais para o surgimento da cultura popular brasileira. E então com essa população, esse povo demandando cultura e criando uma certa rotina e modos, gostos, isso foi o que deu a centelha para se criar a música popular brasileira. Não só a literatura também. Gregório de Matos foi um dos autores que realmente falou, fez a voz do povo falar, né? Criou sátiras, críticas, era também segundo os autores, um músico, andava com a sua viola para cima e para baixo, mas não foi quem de fato popularizou algum tipo de música no Brasil. Isso aconteceu primeiro, como nós vimos no encontro passado, com Domingos Caldas Barbosa, que popularizou aquela música que estava acontecendo aqui, lá em Portugal, em Lisboa. Então, dito isso, nós podemos falar então que a modinha foi o primeiro estilo de música brasileira, tomou esse nome provavelmente sendo comparada com as modas de Lisboa, que eram as canções que eram feitas lá, tinha essa denominação, e foi se dado esse termo modinha para a música que vinha da colônia, que era mais do popular, chuchula, assim que eles encaravam, né? Mas ela fez um enorme sucesso lá, principalmente entre os nobres que queriam que se falasse mais do que eles sentiam, essa coisa um pouco menos vigiada, com mais libertação dos sentimentos, que era menos categorizada pela igreja e julgada pela igreja, principalmente. A modinha, em Portugal, ela fez sucesso e ela tomou gosto pelos compositores, principalmente os eruditos lá, que fizeram suas versões da modinha, inclusive tornaram ela erudita. Então eles quando fizeram ela ficar mais complexa, e até introduzindo o bel canto, aí, né, que na época fazia muito sucesso em Portugal, a ópera italiana. E quando Dom João VI veio para o Brasil, fugido das guerras napoleônicas, em 1806, ele trouxe, né, com todo as caravanas, vários artistas intelectuais que ajudaram nessa formação inicial do Brasil, ali da música, da ciência. E então na parte da música ele trouxe esses compositores, essas modinhas já de maneira erudita, além das danças europeias, a valsa, a quadrilha, entre outros, né, que fizeram sucesso no Brasil.
E, então, mas, porém, a modinha ela ficou nesse plano mais de erudição. A parte dela popular, que era a origem, ficou um pouco de lado. Ficou ainda, o povo nas ruas continuava a fazer, porém o que não foi documentado. Só foi documentado as que eram escritas em partitura, que eram os compositores eruditos, né? Para ilustrar um pouco ali o começo do século XIX, temos o livro do escritor Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, que cai muito em vestibular aí, muita gente já estudou por causa disso, e é realmente um livro que retrata muito o Brasil do começo do século XIX e tem muitas citações de música no livro, né, de produção de música e de instrumentos. E uma figura importante desse livro foi o Major Vidigal, que inclusive era uma figura real, ele se inspirou numa pessoa que existiu, e tinha aquela ideia da opressão, né, de tentar inibir as festas, e que essas festas, nessas festas que tinham a música popular mesmo, então ele deixa claro esse movimento, né, da proibição, dessa visão negativa que o governo e a elite tinha dessa música popular. Porém, no final do século XIX, aconteceu novamente um espalhamento maior da versão popular da modinha e de outros estilos, já que existiam no meio popular, como é o caso do lundu, que eu vou falar no próximo vídeo. Um dos movimentos importantes para ajudar nesse ponto foi a tipografia de Paula Brito, que era um lugar de encontro, era uma livraria, uma editora, que tinha o encontro de alguns eruditos, alguns autores como Machado de Assis, José de Alencar, Laurindo Rabelo, que tinha o apelido de Lagartixa. Esse último, principalmente, era um criador de modinhas, tocava suas modinhas nesses encontros. E esse encontro, por ser de pessoas um pouco mais, de camadas mais altas, começou a ajudar a modinha da rua, a do povo, a voltar a aparecer um pouco mais. Então eu vou ler um trecho aqui para vocês falando dessa tipografia. Na realidade foi chamado de a Sociedade Petalógica, que era, eu vou ler para vocês aqui então um artigo da série Serestas e Seresteiros, publicada como parte da série Brasil Sonoro. A Petalógica do Rocio Grande, hoje Praça Tiradentes, não era apenas o centro de literatos da escola de Machado de Assis, mas também de trovadores, seresteiros e poetas. A lira melódica e a sátira irreverente de Laurindo Rabelo eram musicadas por ele próprio ou pelos nomes em mais em evidência entre os compositores da época. Daquele tempo é o gosto de ti porque gosto, que Sátiro Bilhar cantava no tempo de Catulo, dizendo-se o autor. Os versos, não há a menor dúvida, são de Paula Brito, e a música parece que foi composta pelo Cunha dos Passarinhos, compositor muito querido, morador do Beco do Cotovelo. Então esse foi um dos movimentos que ajudou a modinha nas origens que ela realmente tinha. Algumas figuras importantes musicais apareceram nesse período. Uma que eu vou destacar aqui para vocês é a de Xisto Bahia. Esse ator, compositor, ele era das camadas populares e ele era compositor de modinhas, lundus, e fez um tremendo sucesso na época, principalmente como ator. Ele excursionava com companhias de teatro e nessas peças tocava suas modinhas, seus lundus, e fizeram um tremendo sucesso. Um de seus lundus, chamado Isto é Bom, foi a primeira gravação que se teve no Brasil. E eu vou ler um trecho aqui também do livro do José Ramos Tinhorão, que fala um pouco sobre o que se achava, o que as pessoas diziam de Xisto Bahia na época, né? Então, por exemplo, o musicólogo Flauzino Rodrigues do Vale comenta: espírito de harmoniosa graça, inimitável pela maneira especial com que sabia cantar tanto as próprias modinhas como as de alheio punho. E era de ver-se como este músico ingênito, apesar de não conhecer uma nota de música, sabia comover todo um auditório. Mais uma descrição da época
citado pela Gazeta de Piracicaba, quando ele se apresentou lá em 1888, é assim: Xisto é um cavaleiro extraordinário, reúne ao dom de uma fisionomia, um aspecto singulares, fortes, um tom de melancolia que cativa e no sexo amável abre uma brecha imensa, como a uma muralha de pedra não faria a maior artilharia. Muitos jornais da época fizeram, então, citações ao Xisto Bahia. Nós temos poucos registros de composições dele, muitas se perderam, poucas é que ficaram para nós, pelo menos nós temos alguns que ainda estão gravados, principalmente a gravação que surgiu nessa época ajudou muito que se perpetuasse essa prática, essas músicas, que chegasse para nós, já que era um músico que não escrevia música. Um fato interessante também desses autores foi o que o José Ramos Tiano chama de pernosticismo, que é aquela pretensão no escrever, na letra. Então, para se aproximar um pouco, para tentar ter uma ascensão social, muitos compositores, letristas também, tentavam escrever imitando ídolos, suas inspirações. Então, usavam palavras mais rebuscadas, verbos desconhecidos, e que se percebe muito até hoje, por exemplo, nos sambas de enredo, que usam palavras um pouco que a gente não conhece, às vezes, que é mais estranho para o nosso vocabulário. E outra coisa interessante de se notar é que a mudança da viola para o violão. Então, a viola, principalmente a viola de arame que era usada antes, foi sendo substituída pelo violão. E muito comum se acompanhar o canto com flauta, violão e cavaquinho, o que, no caso, resultou depois no conjunto de choro. Foi se fazendo a parte instrumental das canções e acabou se criando o clássico estilo de música brasileira que veio se tornar, que é o choro também. Outro personagem importante de destaque, não podemos deixar de falar, é Eduardo das Neves, que era um palhaço, um ator e um cantor, compositor também, que percorreu o Brasil, e essa foi uma importante função dele, de espalhar bastante esse estilo de composição da modinha e do lundu, que acontecia no Rio de Janeiro e na Bahia, os dois polos, e ele era muito admirado, ele se apresentou na frente de 4 presidentes da República ali no começo do século XX. Também não falei que o Xisto Bahia se apresentou para o Dom Pedro II e ele o elogiou. Então eram figuras que fizeram o popular aparecer novamente, e não só o erudito. Catulo da Paixão Cearense, um outro compositor, mais letrista do que compositor, fez um enorme sucesso no começo do século XX, fazendo letras para várias músicas instrumentais, também fazendo letras para um compositor que veio do Nordeste chamado João Pernambuco. 2 composições que ficaram muito famosas na época, até hoje são famosas, que é Luar do Sertão e Cabocla de Caxangá. E já buscando mais uma ideia nordestina, raízes nordestinas da música, que esse João Pernambuco ajudou a trazer, a popularizar. Falaremos mais de Catulo mais para frente, que ele é uma personagem muito importante da música popular brasileira. No começo do século XX, então, tivemos importantes músicos que gravaram esses lundus, as modinhas, que isso ajudou a eternizar e a não se perder essa prática. Os principais cantores foram Eduardo das Neves, o Baiano e o Mário Pinheiro. Esses 3 cantores, no YouTube você encontra várias dessas obras desses cantores em uma qualidade bem ruim, mas claro que vale muito pelo conhecimento de como era na época. Eu vou deixar no link da descrição um álbum da Lira do Orfeu, muito bom, que eu considero excelente. Tem gravações de lundus e modinhas, num estilo que se aproxima mais do popular e menos do erudito. Vou deixar também um exemplo de uma modinha já cantada de uma maneira bem erudita, para vocês verem a diferença. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente falou um pouco de modinhas, tinha muito mais o que falar aqui, mas o tempo não dá.
não posso me aprofundar tanto. Então, o ideal é que vocês ouçam as gravações para conhecer mais, se adentrar mais nesse universo. No encontro que vem, falarei então de lundu, um outro estilo de música brasileira, esse mais influenciado pela música africana, que depois vai desembocar no samba. Agradeço a participação de vocês nessa prosa. Até a semana que vem. Um abraço.